Mas se a gente fala de eleição, a gente precisa discutir também a questão da eleição americana. Amanhã, terça-feira, faltarão exatamente 7 dias para que haja o Election Day, como se chama. Claro, esse ainda é um tópico também controverso nos Estados Unidos, porque quando a gente fala de dia da eleição, isso é uma coisa que mudou cabalmente na pandemia nos Estados Unidos. Agora se fala dos meses da eleição ou das semanas da eleição, porque muitos estados têm voto antecipado, não é todo mundo que vota lá no dia 5. Mas é o tradicional dia onde se fecham as urnas e começa a contagem dos votos. E fica até o convite aqui no Epoch Times Brasil, nós estaremos acompanhando a partir das 5h30, na terça-feira, dia 5 de novembro, não essa, a da semana que vem, o início da contagem dos votos nos Estados Unidos. Eu, Emanuele Coure, convidados, e a gente vai acompanhar, você vai acompanhar tudo aqui conosco no Epoch Times Brasil, conforme a gente vê o desdobrar da eleição americana. E, rapaz, tem sido um momento de muita movimentação nessa última semana. Donald Trump foi a Nova York. A gente tem as matérias aqui ao meu lado. Vamos começar, aliás, a gente tem a média das pesquisas. Vamos lá para a gente entender qual é o momento da eleição nessas últimas semanas. Isso é retirado do Real Clear Politics, o print screen, a captura de tela, vem do próprio site do Epoch Times americano, da nossa matriz. Então nós vemos Trump ganhando em todos os estados-chave, mas dentro da margem de erro. É uma margem que chegou a oscilar para cima e para baixo, dependendo dos estados, e claro, com ele ganhando muita atenção midiática, conforme houve o caso do McDonald's, quando ele foi lá, até viralizou no Brasil, com a brasileira que parou lá e disse para ele não deixar os Estados Unidos virarem como o Brasil, numa alusão à maneira conservadora de ver o debate público no Brasil. Mas então a gente vê ainda Trump liderando em todos os estados-chave. O que isso quer dizer? Nos Estados Unidos, tem exceção para alguns estados, o Maine, e o Nebraska, salvo engano, são os dois. Mas nos Estados Unidos, quando você ganha o voto de um estado, então, por exemplo, se você teve a maioria dos votos, comparando com o Brasil e Minas Gerais, você ganha a representatividade total de Minas Gerais. E Minas Gerais teria, nesse exemplo que eu estou traçando, para ilustrar, pessoal, teria um certo número de votos do colégio eleitoral. Isso é calculado com base no censo, então é proporcional à população. Certo? Então, o que são os estados-chave? Vocês podem imaginar que estados mais urbanizados ou estados que tenham mais academia, mídia, etc., áreas que tendem a ser mais progressistas, vão ter, sim, uma maioria progressista e vão ter uma tendência a votar sempre para um lado do espectro político. É o caso da Califórnia e de Nova York, o que eles chamam de Deep Blue States, estados profundamente azuis. Azul lá é a cor dos democratas da esquerda nacional. Pois bem, tem estados que vão estar sempre também conservadores, os Red States, Deep Red States. E tem estados que vão oscilar de eleição em eleição. E no final das contas, eles acabam sendo os estados determinantes para quem obtém a vitória. Se a gente puder voltar, então, a ver a imagem com os estados-chave e as médias. Perfeito. Então, esses são os estados que devem definir. Os estados onde não é claro qual é a tendência e podem, em uma eleição, ir para um lado, em outra eleição, ir para o outro. Nessa imagem a gente vê, então, isso atualizado até sexta-feira, dia 26 de outubro, a gente vê Trump à frente nos chamados Battleground States, os estados-chave. Em Arizona e Geórgia, em particular, que devem ser 2 estados dos mais definitivos para a eleição, porque eles têm um número maior de votos no colégio eleitoral, são estados mais populosos, a gente vê ele com uma vantagem considerável, até chegando a 2,3 pontos na Geórgia, que, dependendo da pesquisa, da pesquisa que se use, fica até perto de estar fora da margem de erro. Mas não há nada ganho para nenhum dos lados, porque essas são coisas ainda... Bom, coisas que a gente viu errarem muito em eleições anteriores, em termos de pesquisas para o colégio eleitoral, em termos de pesquisas, seja nos Estados Unidos ou mesmo no voto geral no Brasil. No entanto, está no momento mais positivo para o Trump durante a campanha ao longo das últimas semanas. E é nesse contexto onde ele foi para o Madison Square Garden, que é chamada a arena mais famosa do mundo, é onde os New York Knicks jogam seus jogos de basquete, mas também tem algumas particularidades a respeito do comício. É só mais um comício de Trump? Não. Na condição de político, Trump jamais havia falado no Madison Square Garden. Dezenas de milhares de pessoas foram para lá. É uma arena muito famosa, não só os New York Knicks jogam lá, como eu falei, mas também, para quem gosta de música, ficou famoso como lugar do 30º aniversário do Michael Jackson. Shows... Bom, todo artista pop que você pensar... assim, na telha da cabeça, se apresenta lá e gosta muito de se apresentar lá. É uma das arenas mais famosas e prestigiosas do mundo, o UFC e tudo que se imagine acontece lá. Trump é um empresário que tipicamente construiu carreira em Nova York, no setor imobiliário.
Entretanto, ele jamais havia discursado lá na condição de político, e agora foi ao Madison Square Garden. A gente separou aqui no Epoch Times 5 pontos específicos para discorrer a respeito do assunto e trazer, então, do que se tratou essa visita de Trump ao Madison Square Garden. Isso é só parte do que a gente vai discutir, fique conosco, porque a gente vai também falar a respeito de Trump visitando o podcast do Joe Rogan, o maior podcast, ou pelo menos o mais notório, do mundo, com Joe Rogan, ele que, claro, fez carreira com a luta, o pugilismo. Mas vamos então a 5 destaques do discurso de Trump. A primeira questão foi o crédito fiscal para cuidadores familiares. É isso mesmo, na reta final de campanha ele falou a respeito de... Vamos para as aspas. Hoje estou anunciando uma nova política. Vou apoiar um crédito fiscal para cuidadores familiares que cuidam de um pai ou um ente querido. Já passou da hora deles serem reconhecidos, certo? Eles contribuem tanto para o nosso país e nunca são mencionados. Nunca, nunca, nunca. Mas agora serão. Então seria uma forma de dar isenção fiscal, ou pelo menos créditos fiscais para isenções futuras, para pessoas que cuidam de um familiar que está doente. Claro, enquanto não é a solução para todos os problemas de saúde pública, é uma das formas de direcionar uma certa parte do eleitorado e também de trazer uma proposta que pode ter um apelo emocional e humanizar Trump no momento onde ele é muito verificado pela oposição, e a gente já vai falar a respeito disso também, de qual tem sido a estratégia democrata. Lembrando, aqui a gente se esforça para tentar fazer uma cobertura que não tome lado, então a gente está buscando expor o lado republicano e o lado democrata da disputa, e a gente já vai chegar na Kamala e no Tim Walz nesse final de semana, porque houve também críticas muito duras a respeito do Trump e de como foi esse comício no Madison Square Garden. Mas então, é uma medida dessas, e lembra outra medida que o Trump já fez para também ganhar um eleitorado muito direcionado com a classe dos garçons e garçonetes. Ele que está com a proposta, virou até um slogan de campanha em determinados lugares, no tax on tips, sem impostos, sem taxas sobre as gorjetas. Outra das coisas que chamou atenção ali foi um chamado segredinho. Isso é as palavras que vêm de lá mesmo, um little secret. O Trump fez um comentário à parte ao deputado Matt Gaetz, representante lá, não chamam de deputado, Matt Gaetz, e falou que havia um pequeno segredo, ou um segredinho, que ajudará os republicanos a manter o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que no país equivale à Câmara dos Deputados. Lembrando, no momento, os republicanos têm uma pequena maioria, 52 deputados republicanos contra 48 democratas. Eles têm uma pequena vantagem, mas minúscula, na Câmara dos Representantes. Isso é uma coisa que eles só adquiriram na segunda metade do governo Biden e que tem sim sido utilizada de forma política pelos republicanos em termos de, principalmente, pressionar o governo Biden, mas também tem sido um instrumento-chave em termos de algumas políticas até bipartidárias, mesmo, por exemplo, o fortalecimento do serviço secreto após a tentativa de assassinato ao Trump. Foi essa maioria que permitiu também que houvesse uma pressão tão grande da Câmara dos Representantes para investigar e alterar o serviço secreto. O Senado também dividido na risca, com aparentemente a China na pauta da política estrangeira sendo a única coisa onde se consegue progredir certas pautas. Mas qual é então o segredinho? Aspas, o Trump falou o seguinte no Madison Square Garden: vocês sabem, comigo precisamos eleger os deputados e precisamos eleger os senadores, porque podemos conquistar o Senado com certa facilidade. Eu acho que com o nosso segredinho vamos nos sair muito bem com a Câmara, certo? Nosso pequeno segredo está tendo um grande impacto. Ele e eu, se referindo ao deputado Matt Gaetz, temos um segredo. Contaremos a vocês o que é quando a disputa terminar. Então fica aí. Agora, como estão as disputas para a Câmara dos Representantes, para o Parlamento nos Estados Unidos? Então, mais de 2 dezenas, mais de 20, 2 dezenas é o jeito de se escrever em inglês, aqui eu li traduzido, mais de 20 disputas para a Câmara estão muito indefinidas ou muito acirradas. Mais de 20 dos assentos se vão ir para o lado republicano ou para o lado democrata. Isso também é uma particularidade dos Estados Unidos, onde a disputa, mesmo para representante no parlamento, tem uma relação muito particular com o local, qual o distrito Congressional District, como chamam. Então, uma certa região tem um certo assento proporcional para sua participação, para sua representatividade no Congresso. E se analisa muito as disputas para o parlamento com base em como esse distrito deve votar, certo? Então tem uma previsibilidade maior do que no Brasil, por exemplo, onde há a questão da cota partidária, da quantidade de votos necessária para se tornar deputado. Coisa segue acirrada. Terceiro ponto dos 5 a respeito do discurso de Trump no Madison Square Garden. Ele diz ter recebido uma ligação do CEO do Google, Sundar Pichai.
Aspas, recebi uma ligação do Sundar, cara muito inteligente. Ele ligou e disse que tivemos mais acessos quanto ao McDonald's. O Trump disse que, eu acho que ele disse que foi o maior acesso que já tiveram no Google, mas ele disse que para não dizer isso ia falar que chegou perto. O Google não respondeu a um pedido do Epoch Times por comentário na matéria que vem da matriz americana do Epoch Times, mas o Trump já havia dito isso na entrevista com o Joe Rogan, a respeito da qual a gente vai falar na sequência. Ele diz que, apesar deles serem ruins com o Trump, ou melhor dizendo, deles serem ruins com ele próprio, né, fraseando de forma mais clara, ele tem tido mais contato com o Google. E ele disse até que ligou para reclamar que o Google não estaria agindo de forma justa com ele. Vamos lá para as aspas. Eles são muito ruins comigo, muito, muito ruins comigo. Ele já tinha falado isso em 15 de outubro, né? Ele só tem histórias ruins, notícias ruins. Em outras palavras, se tiver 20 histórias boas e 20 ruins, todos têm direito a isso, mas você só vai ver as 20 notícias ruins. Isso é o que ele diz, acusando então uma instrumentalização do Google. Ele diz que ele falou, ultimamente até para o Sundar Pichai, o CEO do Google, ele diz, né, que ligou e disse que tem tido muitas histórias boas sobre mim, mas se colocar no Google ninguém vê notícia boa. Ele elogiou também Elon Musk, que tem feito campanha para o Trump, elogiou ele até como um ativo militar dos Estados Unidos, falando que as coisas que a SpaceX pode entregar para os Estados Unidos em termos de vantagem bélica são coisas que a Rússia e a China estariam ainda longe de fazer. Musk tem sido polêmico num aspecto em particular, além de outros, claro, uma personalidade notória, mas ele doou dezenas de milhões a um comitê de ação política, uma espécie de organização eleitoral nos Estados Unidos que apoia Trump. E ele fez as introduções para a Melania falar, que até outra particularidade, a Melania fala tão pouco, ela que veio da Eslovênia, a esposa de Trump era uma modelo eslovena que casou com ele. Eles dois têm um só filho juntos, né? O Trump tem 4 filhos, 5 melhor dizendo. Os 3 com a primeira esposa, depois tem a Tiffany Trump com a segunda, e com a Melania tem o Barron Trump. Mas ela também falou, e é raríssimo ela falar na mídia, até porque ela parece se sentiu muito perseguida do primeiro governo de Donald Trump. Então, raríssimo ela falar na Convenção Nacional Republicana, ela não falou, apesar de ter sido vista com o Trump no final da convenção. Dessa vez, no Madison Square Garden, Melania subiu ao palco e falou também. Então, ele ainda falou sobre o prefeito de Nova York, Eric Adams, com quem ele tem feito piada. Ele teve num jantar católico beneficente, e onde o Eric Adams, o prefeito de Nova York, estava também recentemente, e fez piadas com o prefeito de Nova York, porque ele também está sendo indiciado, também está tendo problemas judiciais, claro, como o Trump, que teve aquelas condenações que ele fala foram uma instrumentalização do judiciário contra ele, mas, seja como for, são parte integrante da retórica dos democratas, do discurso na eleição. O Trump sugeriu que o prefeito de Nova York, Eric Adams, foi indiciado como punição porque ele havia criticado as políticas fronteiriças do governo Biden, as políticas do governo Biden na fronteira sul, lembrando. Esse é um dos pontos mais fracos dos democratas nessa eleição. A Kamala foi nomeada o que eles chamam de Border Tsar, a chefe da fronteira, a Tsar, né, o termo do imperador russo, mas a chefona da fronteira. E, bom, seja por ela, não seja por ela, o que acontece é que houve a maior crise migratória da história dos Estados Unidos em termos de imigrantes ilegais entrando no país pela fronteira sul. O que o Adams disse, então, para vir essa alegação? Esse prefeito de Nova York falou que a crise migratória destruiria a cidade de Nova York e que ele não estava vendo um fim para esse problema que assolava o município. Fica aí a questão. Trump acusa uma instrumentalização tanto para ele quanto para ele próprio, Trump, quanto para o prefeito de Nova York. O curioso é que, apesar das piadas e das brincadeiras com Eric Adams nesse jantar beneficente recente, o Eric Adams é um democrata, claro, em Nova York é raríssimo que não seja um democrata, é um reduto muito progressista. Fica aí, então, 5 takeaways a respeito, 5 pontos-chave a respeito do discurso de Trump no Madison Square Garden. Mas enquanto a gente ainda discute essa mesma reportagem, eu gostaria de pontuar que ele foi no Joe Rogan, um podcast explosivo que já está com 34 milhões de visualizações. Claro, muita gente fala que isso é por causa das políticas do YouTube e que o Google não estaria alvejando Trump. Mas não se acha de forma alguma. Se escrever Joe Rogan, Trump, na busca do YouTube, vocês não encontrarão. Pode ir lá depois aqui que terminar a transmissão, né? Por enquanto, ia convidar vocês a irem lá, mas não quero tirar vocês aqui da nossa transmissão. Mas se você entrar no Google e colocar Joe Rogan e Trump, você não encontra coisa, você tem que ir no canal Powerful JRE, a poderosa Joe Rogan Experience, que é o nome do podcast, Experiência Joe Rogan, e pesquisar ali nos vídeos que já foram publicados para então encontrar as incríveis 3 horas de entrevista realizadas entre Joe Rogan e Trump. É um movimento interessante de campanha
para Trump na reta final. Olhando agora da perspectiva eleitoreira, Trump é um sujeito com um histórico de ser muito adversarial, como falam nos Estados Unidos. A palavra me escapa em português, mas uma pessoa afrontosa, que tem atritos constantes. E isso também se dá em grande parte, ou pelo menos essa impressão para uma parte grande do eleitorado, que observa o Trump por meio dos grandes canais da mídia tradicional, porque ele tem um histórico nada amigável com a mídia tradicional, desde que ele largou The Apprentice para virar uma figura política nos Estados Unidos. E constantemente se vê ele na defensiva. Como movimento de campanha, o Joe Rogan Experience colocou o Trump em uma setting, uma configuração íntima, falando de forma natural por 3 horas. Uma coisa que o público não tem a oportunidade de vê-lo fazer normalmente, em especial o público de indecisos ou pessoas no campo progressista que têm contato com ele pelos debates a cada 4 anos ou por entrevistas pontuais que ele realiza com a televisão. E ele mesmo tem evitado fazer essas a todo custo. Agora, esse podcast deu a ele essa oportunidade de estar em intimidade e mais que isso. Como um sujeito que vem dos negócios, isso é uma coisa que, do lado conservador do debate público, muitos críticos de Trump, ou pessoas que o apoiam, mas dão críticas pontuais, construtivas, digamos assim, do lado conservador do debate nos Estados Unidos, a revista National Review vem à mente, é de que, apesar de ter uma reputação como um negociador, de uma pessoa que, quando está na sala negociando, vai muito bem, tem uma reputação, dizem analistas, de não ir tão bem como ele vai numa configuração fechada e privada em público, onde ele pode ser prolixo, onde ele pode... Não para não dizer que ele não foi prolixo no Joe Rogan, porque haja tempo para ouvir. Mas, ainda assim, uma configuração que distancia ele de tão prolixo como ele poderia ser se não houvesse um interlocutor ali fazendo perguntas e pedindo para ele se ater ao assunto. Nessa mesma movimentação, se a gente cobre o Trump falando no Madison Square Garden em Nova York, pela primeira vez na carreira como político, e se a gente cobre o Trump tendo essa experiência nesse podcast, a gente precisa cobrir também o lado democrata e entender como tem sido o chamado closing argument. E por isso também é interessante a gente falar a respeito dessa última semana das eleições americanas. Essa é a semana do que chamam de os closing arguments, os argumentos de encerramento. É a hora onde você tenta comunicar para o público qual que você quer que seja a mensagem final. Do lado democrata, que até por essa campanha ter começado de forma tardia com a substituição de Joe Biden por Kamala Harris, o argumento final que parecem estar buscando fazer é um menos propositivo e mais negativo. O que eu quero dizer com isso? Não focando tanto em quais vão ser as políticas de um eventual governo de Kamala Harris, ou nos detalhes de como seu plano para moradias, por exemplo, que é uma das teclas que ela tem batido, funcionaria. O foco total tornou-se a campanha de retratar o adversário como uma ameaça terrível e irredutível à democracia e que arruinaria os Estados Unidos para sempre se eleito, até mesmo de forma autoritária. Um exemplo que a gente pode dar a respeito do assunto é como a coisa aconteceu com esse mesmo comício do Madison Square Garden no final de semana. Em 1939, nesse mesmo Madison Square Garden, houve sim um comício com uma simpatização nazista tremenda, uma mancha negra na história da cidade e dos Estados Unidos. A tentativa dos democratas foi retratar o comício de Trump em nesse final de semana, com esse comício de simpatização nazista em 1939, com o link sendo o fato de que o lugar era o mesmo, o Madison Square Garden. O argumento não parece ter colado tanto numa grande parte do eleitorado, até porque o Madison Square Garden é um lugar onde qualquer um se apresenta, todo mundo que fizer um comício lá é nazista. Por exemplo, o Bill Clinton aceitou a nomeação para disputar a presidência em 92 no Madison Square Garden, o que obviamente não pode padrão ser considerado algo nazista. Mas foi isso mesmo que Tim Walz e outros, ele que concorre a vice na chapa de Kamala Harris e outros democratas, empurraram no final de semana. Isso vem depois de uma semana onde Trump tem sido retratado de forma contínua como um fascista. O John Kelly, um general que trabalhava com ele, o acusou de ser um fascista e de ter dito que ele pedia que os seus generais fossem como os generais de Hitler. A matéria foi até mesmo uma das mais lidas do dia no Brasil quando ela saiu na terça-feira. Do lado republicano, a defesa a respeito do assunto é a seguinte, de que a matéria não é nova, mas que a afirmação já havia sido feita em 2022. Todas as pessoas que estavam na sala, quando algumas das acusações, não especificamente essa, mas quando algumas das acusações a respeito do que Trump teria dito foram feitas, nenhuma delas confirma ter ouvido aquilo. Somente fontes anônimas e esse general, o John Kelly.
Essa é a defesa do lado republicano. Além disso, existe uma situação delicada, onde os republicanos têm a pauta pró-Israel mais forte, com os mais ortodoxos entre os judeus nos Estados Unidos votando para eles precisamente pelo alinhamento a Israel. Enquanto no Partido Democrata existe um equilíbrio delicado entre satisfazer uma parte dos doadores, dos eleitores mais moderados, que vem com bons olhos o apoio estadunidense a Israel, e uma outra parte mais radicalizada, progressista do eleitorado, que acredita que o que há no Oriente Médio é um genocídio perpetrado por Israel e que a Kamala teria que cortar o financiamento militar caso eleita. A defesa do lado republicano é essa, que, ora, o nosso comício não pode ser nazista porque ele é mais pró-Israel. E mesmo os laços pessoais de Trump, onde a filha dele é convertida ao judaísmo e casada com um judeu que teve um papel notório até na administração anterior, o Jared Kushner. Uma figura até controversa em certos ciclos políticos. Bem, esse é o closing argument dos democratas, mas, ao mesmo tempo em que eles empurram a retórica de um Trump nazista, eles precisam equilibrar uma questão delicada. Os republicanos têm um argumento de que é precisamente essa tentativa de retratar Trump como nazista que levou à tentativa de assassiná-lo 2 vezes. 3, melhor dizendo, não é? Até o final da disputa. Então fica aí esse equilíbrio delicado que os democratas precisam andar na reta final. Do lado republicano dizem que isso é desespero. Do lado democrata falam que é necessário deixar claro que Trump seria uma ameaça à democracia nos Estados Unidos. A gente segue acompanhando os desdobramentos, e como eu disse, você acompanha a noite da eleição aqui no Epoch Times Brasil, no dia 5 de novembro, a partir das 5h30 da tarde. Ainda, melhor, para entender direitinho esse sistema dos colégios eleitorais, a nossa equipe aqui no Epoch Times Brasil preparou um e-book absolutamente gratuito, que você pode baixar aqui na descrição do vídeo, pedir que a produção também deixe no chat ao vivo. Você pode baixar esse e-book de forma absolutamente gratuita e ele explica certinho, tintim por tintim, como funciona essa questão de colégio eleitoral e o censo e a representatividade, certo? Fica lá, você lê até o dia 5 e já chega absolutamente informado para a gente mergulhar fundo na apuração de cada estado e entender como a coisa vai se desdobrar nos Estados Unidos.